Então, eu quero falar um pouco também da UFPR, porque como é a instituição referência para todos, né, por ser a sede do programa, talvez seja importante vocês conhecerem pouquíssimas coisas. Bem rapidamente, esse ano nós estamos comemorando os 80 anos de fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná, a terceira do Brasil. Ela foi criada 4 anos depois da Faculdade de Filosofia da USP, né, que é a grande inspiração para as faculdades de filosofia pelo Brasil inteiro. E ela, desde o início, né, ela é formada sob 2 grandes projetos, né? São 3 jovens que se reúnem, jovens advogados, 2 advogados e um médico, e que se reúnem com outro grupo de intelectuais da cidade e propõem a fundação dessa instituição. E ela é fundada sob 2 perspectivas. Uma que é a promoção da expansão do conhecimento, naquilo que naquele tempo se chamava o conhecimento desinteressado, o que hoje nós chamaríamos de ciência pura, né? E a formação de professores para a escola secundária, que naquele momento era o projeto que o país estava construindo, né? Uma escola pública secundária, né? Havia a escola Pedro II, no Rio de Janeiro, já bastante tradicional, desde a época do Segundo Império, mas não havia uma escola universalizada para toda a população com formação secundária. E a Faculdade de Filosofia do Paraná surge com essa perspectiva. A Universidade do Paraná existia já. Ela já estava constituída por 3 outras escolas, que era a Faculdade de Direito, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Engenharia. Nos anos 40, a Faculdade de Filosofia se reúne à Universidade do Paraná e forma, então, isso que é hoje a Universidade Federal do Paraná, federalizada nos anos 50. É uma história muito curta, né? Não vou poder dar muitos detalhes, eu também não conheço todos, mas é só para vocês conhecerem um pouco de que formação de professores está no ethos da UFPR. A UFPR surge com uma escola de formação de professores na sua constituição, naquilo que hoje é a universidade, né? Aquele que foi o embrião do que é hoje a Universidade Federal do Paraná. Bom, e a atual gestão, né, da qual tenho a satisfação de fazer parte, faço parte, inclusive, acredito eu, com um mandato de muitas pessoas que trabalham na formação de professores, né, porque fui, digamos, né, lembrado para funções administrativas na universidade, em virtude da minha atuação no PIBID. Eu fui coordenador institucional do PIBID. E não só, então, eu aderi a esse programa, desse grupo, que hoje tem a incumbência de conduzir a administração da universidade, mas levei também aquilo que era uma reivindicação desse grupo que, de alguma maneira, eu estava ali representando. Então, quero dizer para vocês que a impressão que alguns aqui já falaram sobre a importância que a UFPR dá a esse programa se mantém, né, praticamente a mesma desde a origem do programa, né, e eu posso até assegurar que aumentou bastante, né? A nossa visibilidade na instituição é muito grande, né? As pessoas, a UFPR sabe o que é o Prof. Filo e sabe da importância que a UFPR teve na constituição desse programa. Então, para a gente, né, hoje ver o programa, para nós, né, que participamos do processo lá desde o início e que fizemos todo esse trabalho interno na instituição de legitimar esse processo lá, hoje esses dias, né, eu já falei isso com o Edmilson aqui, tem sido um momento de muita satisfação, porque a gente vê que o Prof. Filo não é algo que nós enxergamos lá de Curitiba, né, de uma perspectiva até, muitas vezes, como uma série de dificuldades para tocá-lo em frente, dificuldades que não são específicas da UFPR, são inerentes ao próprio processo, mas a gente vê que tanta gente está fazendo tanto pelo Prof. Filo. Em tantos outros polos da rede, é extremamente gratificante, aumenta muito mais a nossa responsabilidade, sendo uma instituição que tem a incumbência nesse processo, nesse trajeto, né, de conduzir o programa, né, de fazer esse trabalho da
instituição-chefe do programa. Eu não tenho possibilidade de entregar um exemplar desse material para cada um de vocês, mas eu já deixei alguns com vocês. Eu ainda tenho alguns poucos aqui, uns 3 ou 4, mas eu acho que isso aqui é bem a cara, né? Esse foi um material que nós preparamos na UFPR para divulgar as ações que a UFPR realiza de formação continuada de professores. Eu posso até passar um para vocês conhecerem. E uma das coisas que mais nos orgulha nesse material é o fato que a UFPR hoje tem 6 profs. Além do prof. Filo, nós temos o prof. História, o prof. Sociologia, o prof. Química e o prof. Biologia, além do prof. Ciambi, que é um prof. Que não está ligado a um componente curricular, mas que é também para a formação de professores na área de ciências ambientais. Era isso que eu queria dizer a vocês, então, mais uma vez, reforçar a nossa enorme satisfação, né? Vou levar essa notícia ao UFPR de que houve esse encontro aqui em Fortaleza e que esse programa está mais forte do que nunca, né? Esse programa já nem é tão antigo, né? Nós estamos aqui no meio do 2º ano do programa e ele já mostra uma vitalidade e uma capacidade de mobilização de professores da educação básica como a gente jamais poderia ter imaginado lá no início do programa. Eu acho que isso é uma grande conquista de todos nós, sobretudo de vocês, professores da educação básica, que estão aqui hoje participando desse evento. Tenham certeza de que isso é uma conquista de vocês, que as universidades participantes não fizeram nada mais do que a sua obrigação, que era ter dado essa resposta desde sempre e que só pudemos dar durante um período, né, quando as coisas se mostraram mais favoráveis, mas a resposta que vocês estão dando, os trabalhos que a gente viu hoje relatados aqui, mostram que vocês têm toda a capacidade de fazer desse programa algo ainda muito maior, muito mais efetivo do que a gente pôde das universidades um dia imaginar. Isso serve para esses 4 professores que estão aqui na mesa também, que nos dão a certeza lá em Curitiba de que o nosso trabalho tem uma importância e uma repercussão extraordinária. Muito obrigado. Só para assinalar que o nosso coordenador geral é nosso professor e ele se absteve de falar pelo excesso de exposição, segundo ele. Bom, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Celso Pinheiro, sou um dos professores do Núcleo. A Karen já agradeceu, mas eu gostaria de reforçar o meu agradecimento ao UFC, especial em nome do Ivanildo, que com quem eu tive a honra de trabalhar aqui durante 2 anos, quando estava lotado no Departamento de Filosofia aqui da UFC. Então, é um retorno para casa, um pouco retorno para casa. Hoje, eu gostaria de comentar brevemente apenas falar um pouco da estrutura do nosso curso, como a gente está trabalhando no nosso núcleo em Curitiba, e o modo como a gente pensa esse mestrado prof, né? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente salientar um aspecto que a gente tem que tomar bastante cuidado lá nas nossas orientações e nas nossas discussões entre os professores. O primeiro deles diz respeito a essa peculiaridade desse mestrado ser parte ativa da área de filosofia. Isso eu acho que é um dos pontos que a gente tem debatido muito, apesar de ter professores, como é meu caso, da área de filosofia, porém não lotado no departamento de filosofia da UFPR, sim no departamento de teoria e prática de ensino, a professora Karen no departamento de teoria e fundamentos de ensino, mas também da área de filosofia, e mais 3 professores agora, né, que vão começar a atuar junto a gente, que são da UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, esse modo da gente trabalhar com essa peculiaridade de chamar a atenção para a questão da filosofia como área essencial, tem um porquê de ser chamada a atenção aqui, em especial o porquê. Dentro dos programas de pós-graduação, e até agora, até o momento prof, isso ficou bem claro na fala de abertura e nas demais falas aqui, nós pudemos perceber uma preocupação com as questões da prática e da teoria.
E esse me parece um ponto bastante fundamental, porque dentro dos mestrados ou doutorados acadêmicos, o foco é a teoria, né? E há um tripé dentro da universidade, das universidades, que me parece caro também, qual seja o tripé ensino, pesquisa e extensão. E um dos pontos que eu considero bastante importante, eu acho que nós temos colocado isso muito claro nas nossas discussões, é a necessidade desses 3 pilares serem os pilares também do mestrado prof. Sob pena de, veja bem, não significa abandonar, mas ao irmos muito ao encontro da pesquisa, cairmos para o lado do mestrado acadêmico. Irmos muito para o ensino, corremos o risco de nos misturarmos com os mestrados e pós-graduações, doutorados, da área de educação. E, na extensão, aonde está o perigo de se ficar de mais extensão? De nossos trabalhos se resumirem a relatos de experiência. Ora, o que a gente precisaria fazer é pensar esses 3 em conjunto. E esse é o grande desafio, que é mais, talvez, e ele está por trás de um desafio maior, que é a prática e a teoria. Ele está por trás desses 3 pilares trabalhando juntos. Então, a gente chama muita atenção nisso, e um dos cuidados que a gente tem é essa divisão de áreas, de linhas, desculpem. Não é à toa, não é uma questão burocrática, não é uma questão apenas para constar no papel. Para nós isso é muito caro, a gente conseguir olhar nos trabalhos dos nossos alunos se ele se enquadra mais numa área de filosofia e ensino, na linha de filosofia e ensino, ou na linha de práticas de ensino de filosofia. E nós buscamos trazer isso ao tempo todo, a tal ponto que agora me foi passado, eu não tinha isso em mãos, né? Mas me foi passado o número hoje de bolsistas de cada área, e eu descobri que nós temos 11 projetos na linha de filosofia e ensino, e 8 projetos na linha de prática e ensino de filosofia. Ou seja, está quase 50-50, né? A gente está ali, estamos com 19 projetos, então está mais ou menos batendo. Não significa que uma exclua a outra, pelo contrário, acho que a própria estrutura, todos aqui conhecem, todas conhecem, e sabem que a estrutura não exclui. Mas o importante é que, ao definir essas linhas, nós conseguimos fixar muito mais claramente, não só a relação prática e teoria, mas sim a relação entre ensino, pesquisa e extensão, fazendo os 3 trabalhos juntos na mesma ideia de mestrado. Bom, tirando isso, eu não vou me alongar mais, eu só gostaria de falar o seguinte, que um outro ponto que eu acho bastante importante, os demais núcleos também apresentaram isso, mas eu gostaria de ressaltar isso, que é muito importante, que nós discutimos muito, nós não estamos lá, quando nós, professores, não entramos no nosso curso para ensinar ou encaminhar algum dos nossos colegas que são alunos nesse momento, né? Mas sim, nós estamos lá muito mais para aprender com eles. Então, a gente faz muito mais um exercício, talvez as nossas reuniões, né, o Barra, o Edmilson, a Karen, sabe? Talvez sejam muito mais de retirar de vocês o que vocês têm a nos dizer do que nós dizermos alguma coisa a vocês. E dentro dessa linha, então, eu acho que nada melhor do que passar imediatamente a bola a vocês e nos ensinem algo do que vocês estão fazendo e o modo como vocês estão fazendo lá na nossa universidade. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Eu sou o Ricardo, do programa do Prof. em Curitiba, orientando do professor Leandro Cardim. E eu vou falar um pouquinho sobre o meu projeto de pesquisa. Mas para falar do meu projeto de pesquisa, eu tenho que falar um pouquinho rapidamente da minha experiência como professor e minha formação, no caso. Eu me formei em filosofia pela PUC do Paraná em 2011 e antes de me formar, eu já ingressei como docente do Estado, como professor temporário, no ano de 2009. Daí, em seguida, eu fiz 2 pós-graduações, uma em ética na PUC e outra depois em metodologia do ensino de filosofia. E eu tive a sorte e a graça de ser tutor de uma especialização à distância da Federal, no ensino de filosofia no ensino médio. E foi ali que eu tive o contato pela primeira vez, eu ouvi falar
a primeira vez que estava tendo os desdobramentos para a criação do Prof. E foi ali que eu tive esse contato. E já de imediato eu pensei, olha, eu quero enviar um projeto. Tem dadas as coisas no meu fazer pedagógico em sala de aula que eu gostaria de explorar mais. E uma dessas coisas que eu gostaria de explorar mais é justamente o que se tornou o meu projeto. Desde quando eu comecei a dar aula, eu sempre realizava com os alunos uma prática que eu julgava interessante, que eu achava que trazia bons frutos, que era a criação de debates com os alunos. Porque na história da filosofia nós temos vários autores e várias temáticas e pontos de vista que às vezes entram em... Às vezes não, né? Uma certa frequência, até nisso, entram em contradição, entram em conflito. E a ideia é justamente estimular, apresentar essas ideias que entram em conflito e realizar um debate com os alunos. Só que eu realizava essa prática, realizava já há alguns anos, mas me faltava a mim uma pesquisa que comprovasse se essa metodologia era efetiva ou não. Se isso trazia bons resultados, os resultados eram só aparentes, ou essa metodologia realmente agregava ao aluno. E foi essa a proposta que eu entrei no Prof. Investigar justamente a forma pela qual o debate, se ele é ou não positivo para a aprendizagem, e se sim, por quê, e se não, por quê. A primeira tarefa que eu tive na minha pesquisa foi desenvolver um conceito de debate. Porque, embora você tenha uma literatura bastante interessante sobre debates, de modo geral, você encontra muito textos do tipo como vencer um debate sem ter razão. Você encontra isso aos montes, por aí. E faltava um conceito mais construído disso. Inclusive, olhando agora para o professor Edmilson, me recordo do primeiro semestre em seminários de projeto, que o professor Edmilson me olhou e disse o seguinte: olha, Ricardo, no teu projeto, muito legal, você trabalha debate, mas em momento nenhum você define o que é debate. Aí eu engoli em seco, né? Fiquei com aquela cara de... E vamos atrás disso. E eu construí, para construir o conceito de debate que eu uso no meu projeto, eu fiz uso do pensamento do filósofo e linguista Mikhail Bakhtin, que me permitiu chegar a um conceito de debate, que esse conceito ficou definido como o debate sendo uma construção linguística, assumindo linguagem como sendo fruto de um complexo físico, psíquico, fisiológico e social, portanto, dialógico, caracterizado por ser um gênero do discurso que ocorre quando, em um ambiente social específico, dois ou mais enunciados de campos ideológicos distintos entram em conflito. Uma vez construído esse conceito de debate, o meu trabalho foi justamente para a parte prática, porque eu visava verificar a funcionalidade do debate, se ele produzia realmente resultados positivos ou não e como seriam esses resultados. E aí, a próxima etapa foi a criação de um plano de aula na qual se desenvolvesse esse debate. O tema escolhido para a realização desse debate e teste que seria analisado foi a disputa entre o determinismo a partir do behaviorismo radical de Skinner frente à liberdade como condição existencial em Sartre. Foi esse debate que eu pretendia levar, que aliás, não pretendia, que já foi feito, levar para a sala de aula e depois avaliar os resultados dali advindos. Como que foi feita essa transposição para a sala de aula? Primeiro, vou pegar uma das temáticas primeiro, que foi o determinismo a partir do behaviorismo radical de Skinner. Isso foi apresentado aos alunos.
aliás, antes disso, foi apresentado a temática da liberdade a uma turma de primeiro ano do ensino médio, no Colégio Estadual La Salle, que fica no bairro do Pinheirinho, em Curitiba. E lá, foi primeiro chamado a atenção para essa temática da liberdade, para a problemática da liberdade. A partir disso, foi feito, apresentado o pensamento de Skinner, com aulas expositivas, com leitura de textos e, por fim, com a leitura de alguns excertos do próprio Skinner, retirados da obra sobre o behaviorismo e retirados da obra O Mito da Liberdade, porque eu particularmente considero que a leitura do texto clássico seja fundamental em aulas de filosofia, embora seja uma tarefa complicada, às vezes, mas é fundamental. Costumeiramente eu trabalho com excertos desses textos e faço a leitura com os alunos. Não entrego o excerto assim para o aluno e diga, leia lá, interprete. Não, a gente faz uma leitura conjunta, onde o aluno vai lendo, eu vou comentando, nós vamos discutindo os pontos desses excertos. Encerrado o determinismo, que visou provar que o ser humano não é livre, porque suas ações são determinadas por causas anteriores, começamos a trabalhar Sartre. Justamente para mostrar para os alunos que o ser humano está condenado a ser livre. Justamente para mostrar esse antagonismo. Também no final, depois da apresentação de Sartre, baseado na obra O Ser e o Nada e baseado no existencialismo e o humanismo, foi feita a leitura também de excertos do texto Existencialismo e Humanismo, de pequenos trechos, com os alunos. E depois disso eu solicitei para os alunos que me produzissem uma redação aonde eles teriam que se posicionar sobre um desses dois assuntos. Produzida essa redação, encerrou-se a primeira etapa do trabalho. E aí nós partimos para a construção do debate em sala de aula, onde a turma foi dividida em dois grupos. Um dos grupos ficou com o tema do determinismo, o outro com o tema da liberdade. E foi construído o debate lá pelo sistema de tese, réplica e tréplica. E após a realização desse debate, eu solicitei que os alunos fizessem novamente a mesma redação, se posicionando sobre o determinismo ou sobre a liberdade. Qual que é a ideia aqui? É que na comparação das duas redações produzidas pelo mesmo aluno, eu consiga extrair se aquele debate feito em sala de aula teve ou não uma relevância para o aprendizado do aluno, para o aprendizado filosófico do aluno. A ideia é que eu consiga... Porque quando a gente fala em filosofia, trabalhar com avaliação é extremamente complicado, né? Mas, sem fazer essa avaliação, não teria como eu perceber exatamente se o método, o meio pedagógico que eu estava usando era ou não eficaz. Eu não sei se eficaz é a melhor palavra, mas ficamos com ela por enquanto. No momento atual da minha pesquisa, eu estou justamente na parte de comparação dessas duas redações. Já estou terminando meu 4º capítulo da dissertação. E falta terminar essa comparação das redações. Eu gostaria já de chegar aqui para vocês com resultados, dizer, olha, né, o debate funciona assim, é um meio pedagógico excelente, ou dizer não, não é, mas ainda não tenho esse resultado final da pesquisa. Eu acredito que até a Ampof eu já consiga apresentar o resultado concreto. Em linhas gerais, é esse o meu projeto. Eu agradeço a todos pela atenção e muito obrigado pela acolhida. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou a Débora, eu sou professora na rede estadual do Paraná há 3 anos, vai se completar 4 anos agora.
Sou formada pela UEM, de Maringá. Leciono já quase 6 anos. Fui do PIBID por 2 anos antes de sair da universidade. E, apesar do nervosismo, eu quero falar que eu estou... muito importante estar aqui, depois dessa construção de 2 anos, apresentar um pouco do meu trabalho. O título do meu trabalho é Atividade e Método Filosófico segundo Merleau-Ponty. Investigação sobre uma possível abordagem didática no ensino de filosofia. Então, esse trabalho eu apliquei já durante esse ano, com 5 turmas de primeiros anos, como uma introdução à filosofia. Então, o que eu levei, né, para eles? O método fenomenológico, como um método filosófico, como uma possibilidade. Um método filosófico como uma entre as filosofias existentes. Você passa para mim, por favor. Da onde surgiu esse tema para mim? Sempre me inquietou um pouco a questão da experiência na sala de aula. A experiência não só no plano teórico, mas a experiência em envolver os alunos em situações, corporalmente, em atitudes, em ações. Então, o pensamento, né, o que pode, em termos de experiência, o pensamento filosófico em sala de aula? O pensamento filosófico pode proporcionar experiências? Então, a minha ideia é pensar a experiência pela promoção da experiência em sala de aula. Então, eu queria envolver os meus alunos, a partir da filosofia, em experiência. E aí, para isso, eu lancei mão do método fenomenológico, de Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty. O que eu utilizei os textos que eu utilizei foram a Fenomenologia da Percepção e Conversas, e também utilizei o texto de René Descartes, a Meditações Cartesianas. Eu posso dividir aqui, falar para vocês que existe, no Merleau-Ponty, uma atitude, ele fala de uma atitude natural e uma atitude fenomenológica. Essa atitude natural é uma atitude em que nós estamos imersos cotidianamente. É a atitude das nossas afirmações, é a atitude do senso comum, é a atitude de não questionar a verdade das nossas afirmações, a verdade do objeto das nossas afirmações. É dizer o que é, porque é. É a evidência com que nós tratamos a nossa atitude cotidiana. Estamos imersos nessa evidência, segundo Merleau-Ponty. E aí ele faz um contraponto com essa atitude, que é a atitude fenomenológica, que é um posicionamento. É uma orientação do olhar. É uma forma de olhar, de se posicionar frente ao mundo percebido. E esse posicionamento ele não se fundamenta em uma relação de conhecimento do sujeito frente ao objeto. Então, ela não é uma relação de conhecimento. A atitude fenomenológica, a atitude natural, ela é uma atitude de conhecimento. A fenomenológica, não. Então, é a atitude de tentar compreender a nossa relação com o mundo. E essa atitude natural, ela é a atitude em que os nossos alunos eles já se encontram, né? Eles já vêm imersos nessa atitude. Acho que pode passar. Não. Tá. Como se deu então a construção desse meu projeto? Pode passar. Primeiro, eu indagando, né, a respeito da experiência, não só então em plano teórico, eu fui para os textos do Merleau-Ponty e indaguei o que eles me possibilitavam de experiência
a nível de prática, a nível de fazer algo, de colocar a acontecer, de criar situações. E esse é um posicionamento que eu tenho visto bastante, assim, tenho tentado tomar bastante frente aos textos, que é questionar, interrogar, que eu acho que é uma atitude necessária do professor, assim, questionar o texto, o que ele te possibilita, né? Não necessariamente você ter um método pronto, mas questionar o texto do que ele te possibilita fazer com os alunos. Então, eu não dispensei a leitura do texto. Eu fui até a leitura também, mas antes eu vi o que ele podia me proporcionar. Pode ser antes. Então, eu construí essas práticas e algumas elas foram surgindo ao longo da aplicação do projeto. Como, por exemplo, a experiência que eu fiz com eles, eu levei eles na praça, com os olhos vendados, e outros 2 guiando, um aluno, né? E eles deveriam tirar uma fotografia de olhos vendados, mas tendo a descrição dessa experiência pelos seus colegas. Então, eu criei uma série de experiências fenomenológicas, assim, a partir dos textos do Merleau-Ponty. Acho que eu não falei antes, mas o que fica em questão na atitude fenomenológica são os elementos da experiência. Então, o que eu coloco em questão? Corpo, percepção, os sentidos. E a atitude natural ela fica bem evidente com perguntas introdutórias sobre o assunto. Quando você pergunta para o aluno o que é ver, por exemplo, algumas das respostas é o sentido que é dado pela maneira como o cérebro interpreta o mundo. A transmissão de imagens aos olhos. Sobre o que é perceber. É ter a visão de algo. É ver algo bem. Então, eles colocam como um sentido isolado. O corpo como sendo uma montagem e recebendo uma transmissão de imagens que está exterior, sem um envolvimento. Essa é a primeira... as primeiras respostas, né, que eles consideram a respeito da percepção e desses elementos. Então, a visão, percepção, sentidos, as qualidades sensíveis. E aí, na construção das práticas, então, eu levei ilusões de ótica, experiências de suspensão de sentidos, fotografias com ilusão de ótica, a perspectiva através de análise perceptiva de objetos, jogos eletrônicos. Né? Eu levei um jogo chamado Além dos Olhos. Eles adoraram, assim, eles se envolveram em todas essas práticas. Acho que pode passar. Aí tem um pouquinho assim do que eu fiz com eles, né? Ali a imagem abaixo é a do jogo. Essa daqui é uma ilusão de fotografia que eu montei com eles na sala. É um dos alunos, né? Ele está com uma tampa de uma caixa. Eu perguntei para eles: vocês já viram alguém cabendo numa caixa? Aí eu criei isso com eles, essa ilusão com eles. E aí mais alguns exemplos ali de maisena com água, que cria uma substância ambígua, né? O sólido líquido. Vocês já viram, ali onde tem as 2 meninas com um prato. Ela fica uma substância líquida, aparentemente, mas se você toca ela com força, ela fica sólida. Então, também uma ilusão. E aí, o que eu fiz foi a leitura dos textos ao longo dessas práticas que eu ia fazendo com eles. Eu fiz a leitura dos textos, trechos, selecionei trechos, mais ou menos umas 5 páginas, assim, e fui lendo com eles em sala e trabalhando esses conceitos todos. O Merleau-Ponty, então, ele serviu como uma mediação, né, uma orientação para essa atitude fenomenológica. Acho que pode passar. Conclusões prévias que eu tirei, essa ressignificação da experiência, então, pelos alunos, assim.
pelas falas e pelos comentários filosóficos que eu pedi deles. Então, depois de cada aula, eu pedi um comentário a respeito da aula e dos trechos lidos. E aí eu pude perceber algumas abordagens dentro dessa atitude fenomenológica que, por exemplo, o corpo. Então, não como um conjunto de sentidos, né, mas uma compreensão singular do mundo. Não o isolamento de sentidos, mas a correspondência entre eles, de que o corpo é um sistema em que os sentidos eles estão totalmente interligados e correspondem entre si. A perspectiva é a diferença entre definir e perceber. E aí é isso. Acho que eu já me alonguei um pouco. E aí, acho que é isso mesmo. Obrigada. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Everton. O título do meu trabalho é a formação por meio do conceito, os excertos de textos e a produção de fanzines como temas do ensino de filosofia no ensino médio. Então, assim, para falar desse desenvolvimento desse projeto, eu preciso falar um pouco como eu cheguei até ele. Então, um dos primeiros pontos foi uma necessidade de qualificar algumas práticas que eu já desenvolvia há um certo tempo. Eu também, ele se desdobrou de uma especialização que eu fiz na Unicentro, na Universidade do Centro-Oeste do Paraná, em ensino de filosofia. Então, isso foi determinante porque o projeto começou a ser gestado ali. Então, essa especialização abriu espaço. Outro detalhe também que foi determinante, eu acho que eu não seria professor hoje, certamente, se eu não tivesse participado do PIBID. Então, o PIBID foi uma marca determinante na minha formação. Eu fui aluno do PIBID, graduando pelo PIBID em 2007, 2008, por 2 anos. E aí, em 2017, eu retorno ao PIBID, 2017 um pedaço de 2018, como supervisor do PIBID, então, recebendo graduandos na minha escola e desenvolvendo esse trabalho. Então, esse detalhe, ou esse acontecimento na formação é fundamental para que o processo do mestrado se desenvolvesse. E também, né, alguns colegas de outros núcleos falaram, alguns outros professores falaram, e acho que isso também está presente no meu trabalho, é uma proposta de resistência. Há uns 20 dias atrás, uma aluna perguntou, professor, mas por que você continua estudando? Quer dizer, parece que está tudo perdido, assim. Acho que a gente precisa continuar resistindo e os nossos trabalhos, de todos aqui apresentados, esse evento é sim um momento de resistência contra uma série de coisas, né? Contra teto de gastos, base nacional comum pouco discutida ou nada discutida, reforma do ensino médio, enfim, todas essas coisas que vêm acontecendo e que impactam diretamente o nosso trabalho. Bom, o meu projeto foi desenvolvido numa escola de periferia. Eu tenho experiência na escola privada em Curitiba e também na escola pública. Mas na escola privada não há abertura para desenvolvimento de projeto. Então, esse projeto foi desenvolvido na escola estadual, no Colégio Estadual Ivo Leão. A periferia de Curitiba ela é facetada e nós temos graus, eu diria, de periferia. E, assim, se fosse colocar num grau de 1 a 5, 1 com total ausência de recursos e 5 com total presença ou muita presença de recursos, a minha escola estaria de 2,5 a 3. Então, nós temos dificuldades de recurso, problemas estruturais grandes. E aí, como se estruturou, então, esse projeto? Primeiramente, então, é pensar a ideia de educação e formação, Bildung, a partir do pensamento do Adorno, especialmente a obra Educação e Emancipação, mas eu também me faço valer de algumas discussões do Adorno nas aulas dele, né, uma obra menos conhecida chamada Terminologia Filosófica. Então, primeiro capítulo estrutura essa ideia de formação a partir do pensamento do Adorno. O segundo capítulo, ele parte, então, para um desafio em tentar entender essa formação por meio dos conceitos. Esse tema sempre me provocou e me incomodou bastante, porque nós falamos muito na questão dos conceitos, mas eu não sei até que ponto há clareza, e não havia clareza, e eu tentei buscar clarear
esse tema do conceito enquanto atividade docente, quer dizer, o que significa trabalhar realmente com conceitos, o que os conceitos representam e o que eles representam dentro do ensino de filosofia. Então, eu me debati de forma significativa neste âmbito. Para que isso se desenvolvesse, se efetivasse, então, nós percebemos, e eu concordo aqui com os colegas, de que o trabalho com o texto clássico se faz extremamente necessário. Por isso, então, a formação por meio do conceito, ela se desenvolve, capítulo 3, para um papel da leitura de excertos de texto de filosofia para o ensino. Esses excertos, então, e essas leituras acontecem em sala, é uma leitura mediada e compartilhada com os alunos. Neste terceiro e quarto capítulo, nós tentamos, então, construir uma espécie de metodologia do recorte. Isso foi bem complicado de ser desenvolvido. Além dessa metodologia, como que o texto acontece em aula. Porque concordo também que não basta simplesmente tolle et legere, né? Toma e lê. Não sei até que ponto isso tem alguma significância. Então, uma mediação contribui ou pode ser um processo de aproximação dos estudantes, né? E aí o professor também se faz neste processo de aproximação e trabalho com os textos. Então, os excertos de texto de filosofia acontecendo em sala de aula, uma experiência a partir do conteúdo de estética. Tá? Eu não tratei e não citei antes, mas esse projeto foi pensado, ou a parte teórica, prática, desenvolvida com turmas de terceiro ano do ensino médio. Não é consenso isso no Paraná, e acredito que nem nos outros estados, mas existe uma organização e que muitos professores seguem no estado do Paraná. Mito e filosofia no primeiro ano, teoria do conhecimento, alguns variam essa organização. Segundo ano, ética e filosofia política, e terceiro ano, filosofia da ciência e estética. Então, eu preferi dar me colocar dentro do conteúdo de estética. Também era um desafio, né, por perceber que em muitos materiais didáticos a questão da estética é relegada ao último capítulo, ou é pouco trabalhada. Tá? E nos parece uma questão bastante importante. Bom, então, a formação estruturada, a formação pelo conceito, ela se desenvolve, então, pelo trabalho com os textos e a produção de fanzines. O Adorno defende, então, na sua estruturação e desenvolvimento acerca do tema da educação e da formação, uma ideia e um conceito de experiência. E aí, me parece que essa experiência pode ser percebida, ou essa formação desenvolvida por meio dos conceitos, pode ser desenvolvida no interior das escolas, ou enfim, do ensino de filosofia, pelo intermédio dos excertos de texto que preparam ou contribuem uma fundação para o desenvolvimento dos fanzines. Né? Então, quinto capítulo, a criação do fanzine como tema do ensino de filosofia por meio dos conceitos e dos excertos estudados. Aqui existe um detalhe. E eu fui surpreendido pela pesquisa e pelo resultado gerado, porque eu entendia o fanzine pura e simplesmente como uma técnica. Então eu pegava aquilo e aplicava como uma técnica, mas ao desenvolver e coletar os resultados, passei a perceber que o fanzine pode representar, essa tese ou essa ideia é um pouco arriscada, né? Ela pode representar, ou o fanzine representa um tema da filosofia e que demanda um trabalho teórico e de pesquisa sério em cima disso. Então, o fanzine passa a ser interpretado por essa pesquisa não apenas como uma técnica ou um instrumental metodológico, mas como um tema próprio de interesse filosófico. Tá? Esses desenvolvimentos, então, a professora Renata Tavares, da Unespar, não citou, mas ela organizou um livro, né, Arte na Escola, Caminhos. Inclusive, tem alguns textos que foram apresentados, algumas apresentações dos alunos da Unespar que estão presentes nesse livro, e ela acreditou um pouco nas minhas elucubrações, né, e recebeu um texto, está lá então, a manifestação artística do fanzine como técnica e tema para o ensino de filosofia. Então, nesse texto eu tento, foi publicado recentemente, tá? Eu tento defender essa ideia de que o fanzine ele é um instrumental, ou seja, uma técnica, aqui eu estou entendendo técnica como uma espécie de instrumental, mas ele também é tema, porque ele mobiliza, então, uma quantidade significativa de ideias, enfim, de interesse estético e, portanto, de interesse filosófico. Bom, sobre os resultados, então, os alunos eles foram avaliados
Eles produziram o fanzine, isso é importante dizer. Então, se desenvolveu o processo de formação, nós travamos os contatos com os excertos de texto, eu dei ênfase para alguns recortes da obra Teoria Estética do Adorno, isso é outro risco também, é um texto difícil. Então, foi uma forma de testar a metodologia que eu estava pensando sobre o recorte. Algumas coisas funcionaram, outras coisas não funcionaram tão bem, mas como fator e detalhe da pesquisa em filosofia, enfim, no ensino. A partir então, desse trajeto, né, o nosso trabalho traz uma sequência didática de 10 aulas que demonstra, então, utilizando por várias vertentes e formas artísticas, como se poderia pensar e desenvolver essa formação pelo conceito, pelo excerto de texto e também pela produção do fanzine, porque o fanzine mobiliza, então, uma quantidade de coisas curiosas. Ele tem na sua vertente, ele vem da França como uma contracultura, ele é uma forma de expressão. Adorno defende na sua definição de arte que a arte precisa comunicar algo. Então, assim, o fanzine pode representar, dentro do ensino de filosofia, um momento para que os alunos possam expressar. Bom, quanto ao conteúdo que será expressado, esse é um tema para debate. Um dos resultados, por exemplo, colhidos, nós fizemos uma pesquisa para coletar informações acerca da opinião deles. Essa pesquisa foi de caráter quantitativo, para mensurar dados. Esses, eu diria que menos importantes, mas qualitativos, então, para colher a opinião deles, então, para fechar. Ó, na sua opinião, a seleção de excertos de trecho de textos nas aulas de filosofia auxiliam ou não auxiliam na sua aproximação com a filosofia e na sua compreensão das ideias, conteúdos que são estudados nessa disciplina? Então, entre as respostas dadas, auxiliou, mostrou como o tema da arte e da estética é um tema complexo e que pode ser visto de diversas maneiras. Além disso, o conceito do que é arte e do que ela representa varia para cada autor. Ou ainda, eles auxiliam porque através deles podemos ver que os autores pensavam o que pensavam sobre o tema e gerar a nossa opinião sobre a arte. E aí tem mais dados, pelo tempo eu não vou tratar exatamente disso. Acerca do fanzine, então, para 86% dos alunos que foram envolvidos nesse processo, o uso da produção artística do fanzine pode ser considerado como produtivo ou improdutivo para o entendimento do problema da definição de arte. Esse problema passou o trabalho inteiro. Então, assim, o problema da definição está presente na formação, está presente nos excertos selecionados e também está presente na produção do fanzine. Então, eles viveram essa experiência da definição, que me parece uma questão direta com a questão do conceito, da formação do conceito, determinante. Então, a maioria esmagadora defendeu que sim, que isso fazia sentido. E aí, para finalizar, então, dois exemplos de fanzines. O primeiro misturou, então, a obra de Salvador Dalí, Da Vinci, tem Van Gogh também, e um autor coreano. Junto com os fanzines, os alunos foram provocados a analisarem a própria obra. E aqui rendeu um caldo muito curioso, porque eles produziram textualmente uma análise da própria obra, vivenciando, então, a figura de autores e de analistas da própria obra. Acho que era isso, Agradeço imensamente, acho que esse evento é incrível, é um processo de resistência e obrigado por tudo. Boa tarde a todos. Eu sou o professor André Bagatini. O tema da minha pesquisa também é sobre Merleau-Ponty, com base em Merleau-Ponty, cujo título é Metodologia de Leitura e Experiência Filosófica no Ensino Médio a partir de Merleau-Ponty. Sobre a minha trajetória, rapidamente, eu também, na graduação, fui bolsista do PET, não sei se é um programa que tem em outras universidades, acho que tem bastante das universidades. O PET foi um programa fundamental na minha formação. E depois, como professor, eu atuo dando aula fazem 9 anos, vai fazer 10 anos quase. E eu, como professor, fui bolsista do PIBID, o que também auxiliou tremendamente na minha formação como professor e como, inclusive, formador de professores, que é algo que eu nunca tinha imaginado, e auxiliou bastante poder contribuir, não formar, mas contribuir com a formação de outros professores
graduandos que iam para o colégio, para ter contato com as práticas do colégio, o cotidiano do colégio, tudo isso. O meu orientador, o professor Celso, que está aqui na mesa. Agradeço imensamente os professores também presentes. Foram os nossos professores nas disciplinas, os 4 professores que estão aqui foram nossos professores nas disciplinas, só o Tiago, que não está no evento, que também foi nosso professor das 5 disciplinas. O meu problema de pesquisa surge muito a partir de uma experiência pessoal sobre a leitura, né? Qual que é o problema? A importância, em primeiro lugar, da leitura de textos como especificidade da disciplina. A gente tem que trabalhar, ou pelo menos há um forte consenso sobre a necessidade de se trabalhar com os textos clássicos dos autores, dos filósofos, e aí surge a questão de como se fazer isso, né? Seja por recortes de trechos, seja por outras maneiras, mas há um consenso muito forte sobre a necessidade de se fazer isso. Aquela questão de trabalhar da aula de filosofia, que era uma visão muito comum, né? De chegar lá e ficar falando sobre a vida e filosofando, isso está cada vez desaparecendo um pouquinho mais, o que acho que todos aqui concordamos, é algo muito bom, né? Muito proveitoso para a gente formado na área. Então, eu parto de um princípio de que, em primeiro lugar, a gente precisa trabalhar a especificidade da disciplina, porque a partir de um autor lá de Santa Maria, o Ronay Pires da Rocha, criticidade não é privilégio da filosofia, né? A gente costuma, muitas vezes, definir a filosofia por senso crítico, formação crítica, mas isso não é só a filosofia que faz e forma senso crítico. Se espera de um bom artista que ele, mesmo sem ler filosofia, ele seja um artista crítico, de um bom biólogo, que ele seja um biólogo crítico, e assim sucessivamente, né? Você vai ensinar matemática, você não ensina matemática para alienação, né? Você ensina matemática para ele ter senso crítico também. Então, não é um privilégio nosso, a gente precisa desenvolver esse conceito do que é a especificidade da disciplina. Então, o foco é em metodologia de leitura. Na minha experiência com aprendizado acadêmico na disciplina, eu estudei na Federal também, a minha graduação foi na Universidade Federal. Um ano na UEM, eu fiz um ano na UEM, em Maringá, e transferi para Curitiba. Um dos fortes métodos de leitura de texto é o famoso método estrutural do Goldschmidt, né? Inclusive, a gente também teve aulas sobre isso, né? Acho que muita gente teve essas aulas do método estrutural naquele texto Tempo Histórico e Tempo Lógico na interpretação dos sistemas filosóficos. E lá o Goldschmidt defende uma abordagem para a filosofia sobre a forma de se ler o texto, que é uma abordagem conhecida como leitura estrutural ou análise do tempo lógico do texto, que me parece muito proveitosa, foi o jeito que eu aprendi a ler, foi o jeito que eu aprendi também a comentar textos de filosofia, foi através do estudo do Goldschmidt, né? No entanto, na minha trajetória pessoal com a filosofia, eu sempre... os textos e a leitura sempre me impactaram muito. Sempre a reflexão não era uma reflexão fria, puramente fria do texto, né? De você ler o texto e simplesmente interpretar o texto, entender as razões do texto, a ordem do texto, os argumentos do texto e pronto, acabou. A reflexão filosófica sempre mexe com o nosso ponto de vista também, né? Então, na leitura acontece alguma coisa a mais do que pura e simplesmente a gente entender o que o autor quis dizer. Então, partindo disso, eu fui buscar referência para ver como que eu poderia interpretar uma outra, ou fundamentar, né, uma outra metodologia de leitura de textos filosóficos e principalmente para levar isso para os meus alunos, porque essa abordagem estruturalista parece algo que, por mais que seja muito importante, eu não discordo disso, parece que ela não cabe para trabalhar no ensino médio.
ler a partir da abordagem do Goldschmidt, né? E eu fui achar no Merleau-Ponty, ou busco fundamentar no Merleau-Ponty essa metodologia de leitura que vai além um pouco dessa leitura estrutural, rígida, que busca entender as intenções do autor, as intenções do escritor do texto, do filósofo, no caso, né? Como inclusive já foi comentado aqui, né? Então essa metodologia estrutural, ou poderia se dizer também exegética do texto, parece muito boa, mas ela almeja uma neutralidade interpretativa que me parece positiva no sentido do rigor que ela busca alcançar, de entender o texto, mas negativa considerando a pessoa que está lendo, pensando no ensino médio, considerando então o aluno do ensino médio. A leitura do texto para o ensino médio eu não considero que seja simplesmente entender o que o autor está falando, entender a ordem dos argumentos, entender as razões que ele levanta, que ele defende, e buscar simplesmente reproduzir isso, né? Então o Goldschmidt várias vezes se refere no texto dele a essa expressão, né? Interpretar o texto conforme as intenções do autor. E o que eu busco é fundamentar uma visão que vá além ou que esteja aquém dessa concepção estruturalista de leitura, que não ignore o rigor interpretativo, que não deixe de ser uma leitura rigorosa, mas que traga algo a mais do que isso, principalmente pensando no meu jovem aluno lá do ensino médio. E eu fui encontrar isso, algumas pistas, num texto de uma intérprete brasileira do Merleau-Ponty, que é a Salma Thanos Muchail, num texto bem curto, que ela dá várias pistas que estão me indicando caminhos para buscar no Merleau-Ponty essas referências mais explicitamente. Que é um texto chamado Filosofia e Ensino, um modo de ler. Nesse texto ela defende que a filosofia não é... que o ensino de filosofia está muito ligado a ensinar a ler filosofia. Que ensinar filosofia é ensinar a ler e a interpretar, né? E ela lá cita uma expressão do Merleau-Ponty que ela considera como o horizonte ideal da melhor leitura, e essa expressão é a leitura como a tentativa de manutenção de um difícil equilíbrio. Difícil equilíbrio entre alguns pares de opostos complementares. Que pares são esses? Um ângulo de leitura, um ângulo de interpretação e outros ângulos de interpretação possível, o explícito de um texto e o impensado de um texto, o explícito, o que está dito, o impensado, o que o texto faz pensar além do que está dito no texto, como muitas vezes a gente está lendo algum texto e tira conclusões ou chega a reflexões que não estão ditas no texto, pensa coisas que estão no impensado do texto, e o Merleau-Ponty argumenta que todo texto tem essa relação entre o que está dito e o que não está dito, que todo texto carrega um silêncio também, né? Ao mesmo tempo também que o leitor, ao mesmo tempo, destrói e conserva o texto. Destrói porque ele tenta pensar além do texto, porque ele repensa quando faz a leitura, a gente repensa o texto, é como se fosse um novo começo para aquele texto, e destrói nesse sentido, e conserva porque busca entender o que está lá, né? O que está dito no texto. Conferindo então um novo começo. O texto não termina quando o autor termina, né? Quando eu faço o ponto final do meu texto. O texto, sempre que alguém lê um texto, é um novo começo, é um recomeço, é um renascer, é uma espécie de novo horizonte que se abre para quem está lendo e para todos aqueles que estão compartilhando daquela interpretação ou de algumas interpretações possíveis, né? O Merleau-Ponty, no prefácio da Prosa do Mundo, o Lefort
não sei muito bem a pronúncia, mas ele escreve o prefácio da Prosa do Mundo, um texto póstumo do Merleau-Ponty, né? E ele cita uma nota que o Merleau-Ponty endereçou ao Guerreau, que é um dos grandes também representantes dessa leitura estrutural, que o Merleau-Ponty argumenta nessa nota. Cito o Merleau-Ponty: é mais fácil mostrar que a linguagem jamais falando sobre o tema da linguagem, né? Cito: é mais fácil mostrar que a linguagem jamais é a simples vestimenta de um pensamento que se conhece a si mesmo com toda a clareza. E o Merleau-Ponty, fim de citação, em vários momentos, ele vai argumentar como o pensamento não está separado da linguagem, né? Ao contrário da tradição, que a gente costuma, desde o Platão e do Aristóteles, a filosofia primeira não trata da linguagem. O pensamento e a linguagem estão separados. A linguagem seria uma tradução do pensamento, seria um instrumento do pensamento. E para o Merleau-Ponty, não. A linguagem não está separada do pensamento. O pensamento se faz através da linguagem, né? Através também de vários outros fatores, como eu pego um gancho da apresentação da Débora, que inclusive colabora e corrobora com essa interpretação. O corpo também vai estar presente numa interpretação, numa leitura, num texto. Ninguém consegue separar, isso que eu busco defender, né? Ninguém separa totalmente a minha interpretação, a minha visão de mundo daquilo que eu estou lendo. Então, sempre que se lê alguma coisa, vem junto a minha interpretação, a minha posição, o meu campo de horizontes possíveis que eu tenho através do meu corpo, através da minha experiência, através do que eu já penso, do que eu já pensei, né? Acabou? Muito bem. Para finalizar, como isso se desenvolveu na prática, o projeto? Eu apliquei ano passado e pretendo aplicar de novo esse ano. Eu selecionei alguns parágrafos desse texto que eu citei da Muchail, da Salma, para ler com os alunos, e as duas primeiras conversas do Merleau-Ponty, que são textos, na verdade uma fala do Merleau-Ponty, que foi feita na rádio, na França, em 1948, então são textos que ele apresenta um pouco da sua obra de um modo mais sumário, de um modo mais claro, mais simples, e que foi depois transcrito para texto, e é um texto que é mais acessível, pelo menos eu penso que para os alunos, é um texto que é mais viável de fazer a leitura e interpretação do texto inteiro. Eu selecionei as duas primeiras conversas, que a primeira é sobre o mundo percebido e o mundo da ciência, o mundo pela percepção e o mundo da ciência, e a segunda conversa é sobre o corpo e a experiência do corpo através da análise do mundo percebido, né? E alguns relatos que eu obtive dos alunos, por exemplo, de modo muito sumário, ainda não sistematizei a avaliação, né, disso para a dissertação, mas, por exemplo, vários relatos dos alunos dizendo coisas como: professor, nunca imaginei que ler era mais do que ler, que eu tinha formas de ler, né? Para mim, ler era pegar, abrir e começar a ler. E aí a gente falou que tem formas de ler, uma forma simplista, uma forma doutrinária, ou uma forma rigorosa, estrutural, ou uma forma mais comprometida, que o meu ponto de vista vem junto com o texto. E o que eu tentei defender com os alunos é fazer essa ponte entre o texto e a interpretação, o ponto de vista do leitor, né? Fazer essa relação para levantar nos alunos essa reflexão sobre como, quando a gente lê, vem junto toda a minha percepção, o meu ponto de vista, a minha posição no mundo, tudo isso. Bom, eu acho que é isso. Eu agradeço imensamente a atenção de todos. Muito obrigado.